Shalom Aleichem e Aleichem Shalom, aqui é o Van. Estamos aqui na TV Tochas Acesas, no quadro Teologia na Prática, e o tema do programa de hoje vai ser por que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Ou porque Deus fez o homem a sua imagem e sua semelhança. Então, antes disso aí, dá o like, segue a gente nas redes sociais e bora lá! No livro do Gênesis, em Bereshit, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, né, pessoal? Então, olha que interessante. A Bíblia diz que o homem foi feito, né, à imagem de Deus. Mas o que seria essa imagem de Deus? Em primeiro lugar, vamos falar aqui o que quer dizer essa palavra homem. No hebraico, essa palavra homem é Adam, que na língua portuguesa geralmente é traduzido por Adão, isso mesmo, Adão é o nome do homem, mas Adão não significa só homem, mas também significa humano, ser humano, humanidade, exatamente, né? Então a raça humana, os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. A tradução humano você também vai encontrar na Bíblia NVT, na Bíblia Judaica Completa, na Bíblia Viva e geralmente as Bíblias como a NTHL, que traz uma tradução mais dinâmica, elas preferem traduzir Adão por ser humano. E eu acho muito mais interessante porque reflete mais o sentido do texto. Tá? Então vamos lá. Agora, o que seria essa imagem e semelhança de Deus? A grande maioria das pessoas acha que a imagem e semelhança de Deus é braços, dedos, unha, olho, boca, cabelo, pernas, coração, pulmão. Se você olhar, os animais, eles também têm braços, eles também têm pernas, eles também têm olhos, boca, coração, pulmão. Então, por que os animais, eles não são a imagem e semelhança de Deus e o homem é? Você poderia até dizer assim, Van, mas o homem, ele não é um animal. Bom, isso é um tanto relativo, já que a palavra animal não existe em si no hebraico da Bíblia, no hebraico bíblico. A palavra realmente é nefesh hai, que quer dizer só ser vivo ou ser vivente, né? Deus fez os seres viventes do mar, os seres viventes da terra, os seres viventes do céu, os seres viventes que se arrastam sobre a terra, e o homem também se tornou ali um ser vivente, já que ele era uma ideia, um plano de Deus, né? Agora, para a gente entender o que é essa imagem, né, essa tselen, que significa imagem, e essa demut, que significa semelhança do homem para com Deus, a gente vai ter que olhar para os animais. Aí você, não, mas nós deveríamos olhar para Deus, não para os animais. Não, mas você vai entender. Olha só que interessante. Se você comparar o homem com o animal, você deve buscar aquilo que o ser humano tem que o animal não tem. E isso reflete a imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, né? Mas antes disso eu vou dizer uma coisa interessante para você entender. Que a imagem e semelhança de Deus, ela está dentro de toda a humanidade. Todos os seres humanos, seja da América, da África, da Europa, da Ásia, seja um crente, um não crente, seja um ateu, ela está embutida dentro de todo ser humano. Né? Então vamos lá. Então você vai ver uma coisa interessante que o ser humano tem e o animal não tem. E a primeira aqui que eu vou falar é justiça. Exatamente. Deus é um Deus de justiça. Agora, você notou interessante como os seres humanos, eles buscam justiça? Os animais, eles não buscam justiça. O gato, o cachorro, o pato, ele não se preocupa se a vida dele é justa ou injusta. Mas nós, seres humanos, somos
entre aspas, né, atribulado com essa questão da justiça, dessa questão abstrata. Então nós queremos que as coisas sejam justas. E todos os seres humanos do passado, do presente e do futuro sempre vão criar sistemas que tentam trazer ao mundo a justiça. E a justiça, pessoal, ela não tem cor, ela não tem olho, né? Então as pessoas às vezes pensam, será que Deus é branco? Será que Deus é preto? Será que Deus tem um olho azul, verde, né, ruivo? Então as pessoas se prendem a coisas físicas, mas eu te digo, que cor é a justiça? A justiça ela é abstrata. Então todos os seres humanos, eles estão preocupados com justiça. Isso é tão interessante que mesmo quando a gente fala uma coisa errada e nós somos punidos por este erro, a gente pensa assim, né? Merecemos porque fiz uma coisa errada e fui punido. Isso leva a entender que quando cometemos erro, quando uma pessoa comete um erro, ele merece ser punido. Olha só, porque nós seres humanos temos a questão da justiça. Um outro atributo também é a verdade, né? Nós queremos saber a verdade. O que é verdade? Os animais, o gato, o pato, o coelho, não se preocupam com essas questões abstratas. Elas não se preocupam com verdade. Uma outra questão é a fé. O ser humano tem fé. Ele acredita, ele pensa no futuro. E isso, a fé está dentro de todos os seres humanos. Alguns direcionam sua fé para Deus, outras sua fé para outras coisas. Mas a fé também é um atributo, né, que está dentro do ser humano. E um aqui é o amor, né? O amor é um atributo humano. O amor é concedido ao homem porque Deus é amor. Às vezes as pessoas humanizam os animais e pensam, não, mas o animal, o gato, o cachorro, ele tem amor. Não, os animais ele têm um instinto, né? Mas eu já vi casos de pessoas que faleceram e o gato lá, o cachorro dele ficou lá no túmulo, veja, ele tinha amor por aquela pessoa. Mas o gato ele não se preocupa, por exemplo, em se perguntar onde está minha mãe, meu pai, entendeu? Então ali eles agem mais por instinto, não pelo amor, do entender o amor como ser humano, né? E uma das últimas características que eu queria citar para vocês, pessoal, é o sentido, o propósito. Todos os seres humanos querem que a sua vida tenha um sentido. Todos os seres humanos querem que a sua vida tenha propósito. Você já viu que interessante? Isso é tão interessante, essa questão abstrata da vida da gente fazer sentido, que uma pessoa, se ele acreditar que a vida dele não faz mais sentido, ele pode estar com a vida completamente boa e ele desiste de viver. Por quê? Porque Deus, né, Elohim, ele criou os seres humanos para que a vida dos seres humanos tivesse um propósito. E qual é o propósito de existir o homem? Olha só que interessante. As pessoas dizem, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Mas não, Deus criou o homem para que o homem fosse o representante visível do Deus invisível. E sim, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus com o propósito de servir a Deus. Isso é o sentido da vida. O sentido da vida, quando Deus fez o homem e a mulher lá no Éden, é justamente esse, servir a Deus. Então, quando você pratica a justiça, a verdade, a bondade, você está cada vez mais se aproximando da imagem de Deus. E quando você pratica o oposto, a injustiça, você está se afastando dessa imagem. Então, essa é a palavra de hoje, né? Isso é uma curiosidade. O Deus Todo-Poderoso, ele é o primeiro criador, né? Deus ele é o criador de todas as coisas. E você já notou que os seres humanos, eles também são criadores, né? Nós gostamos de criar coisas. E uma coisa interessante é que, após criar tudo, Deus resolve pôr seu plano em prática de criar um ser que é semelhante a ele. E você já viu que, no mundo moderno, os seres humanos, eles são meio, como é que eu poderia dizer a palavra, né? Eles querem criar um ser semelhante a eles, né? Eles querem criar um robô que seja igual ao homem, porque criar, inventar é uma característica de Deus, né? E eu fico por aqui. Shalom Alehi, Alehi Shalom. Aqui é o Van. Lehi Traut.